Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo acerca da lei de abuso de autoridade, certo? Senhores, nesse bloco nós vamos dar continuidade aí a partir do artigo 12, tá ok? Então, olha só, antes de trabalhar aqui especificamente o que está escrito na lei, eu quero fazer mencionar aqui alguns detalhes com vocês para que você tenha facilidade ao ler a letra da lei ali, tá? Olha só, senhores, nós temos alguns procedimentos que devem ser observados, né, diante da persecução penal. Então, por exemplo, olha só, o policial militar, tá ok? Isso aqui é só um exemplo, tá? Qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante, mas o comum é que o policial militar ele compareça ali na delegacia de polícia, né, e apresente, né, ali uma pessoa que foi presa em flagrante delito à autoridade policial. Quem seria a autoridade policial? O delegado, não é isso? O delegado de polícia. Aí o que acontece, senhores? A partir do momento que o delegado de polícia ele verifica que aquela situação realmente se trata de um flagrante delito, né? Cuidado, ele deve imediatamente, atenção, o delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial, deve imediatamente, tá? Não é dentro de 24 horas, não. Imediatamente ele deve, primeiro, comunicar a autoridade judiciária competente e também ele deve comunicar imediatamente a família, ou pessoa indicada pelo preso. Então, olha só, vamos lá, visualiza aí comigo. Você é delegado de polícia, está lá no seu plantão, chega uma viatura da polícia militar conduzindo o cidadão. Fala, né, o policial se aproxima e fala, ô delegado, seguinte, esse cara aqui está flagrante delito, estava com arma de fogo praticando crime de roubo. Beleza, vítima está aí, tudo bonitinho? Beleza, vamos lá. Trata-se, ele vai ouvir, né? Aí você vai aprender isso comigo no processo penal. Ele vai ouvir o condutor, que é o policial militar, ele vai ouvir, né, o conduzido, né? Que é o sujeito que sofreu a prisão em flagrante, ele vai ouvir as testemunhas se houver. Beleza. Aí o que acontece, senhores? Se ele constatar que realmente se trata de prisão em flagrante, o que ele vai fazer? Ele vai documentar tudo isso, tá? Quando ele vai ouvir ali o condutor, o policial, o escrivão de polícia já tá ali, ó, né? Colocando tudo no papel, ele vai documentar isso, para no final, tá? Ele tá fazendo um relatóriozinho ali bonitinho, e aí o que a gente chama, ele vai lavrar, né? Ele finalizou, ele elaborou o que a gente chama de auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante é um documento que está formalizando a prisão em flagrante daquele indivíduo. Só que cuidado, senhores, cuidado. Se ele, né, se deparou com uma prisão em flagrante, ele tem que imediatamente comunicar, avisar quem? O juiz, né, a autoridade judiciária competente e também alguém da família ou outra pessoa que não seja da família, mas seja indicada por aquele indivíduo. Às vezes ele fala assim, não comunica, não avisa minha mãe não, se ela tem problema cardíaco ela vai morrer, né? Avisa aí o meu brother, o Joãozinho, né? Beleza. Quem ele indicar, você vai lá e comunica, para que as pessoas possam saber, né, os familiares, né, os amigos saibam onde esse sujeito está. Comunica o motivo da prisão, né, isso, comunica a prisão, né, e o local onde ele se encontra. Olha, teu filho está aqui na delegacia da Vila Guará, em Lusiânia, né, foi preso em flagrante delito. Pronto, beleza? Ótimo. Aí o que acontece? Isso ele faz imediatamente, não é em 24 horas. Cuidado para não confundir as coisas. Agora vem cá, ele não vai ter que documentar tudo bonitinho, né? E que é lavrar o APF? Beleza. Lavrou lá o auto de prisão em flagrante, senhores? Ele tem 24 horas para enviar esse auto de prisão em flagrante para o juiz. Então cuidado, não confunda as coisas. O delegado ele tem 24 horas para enviar o auto de prisão em flagrante, tudo documentado, bonitinho, no papel, para o juiz. Isso ele tem 24 horas. Não dá para ser imediatamente, ele tem que elaborar isso, ele tem que ouvir o condutor, ele tem que ouvir as testemunhas, ele tem que ouvir, né, o preso, não é isso? Isso requer tempo. Então, para ele lavrar o auto de prisão em flagrante e entregar esse auto na mão do juiz, ele tem 24 horas. Agora, para comunicar, tá, a prisão de alguém, isso tem que ser feito imediatamente, tanto para o juiz como também para pessoa da família ou pessoa indicada pelo preso. Beleza até aqui?
Maravilha. Agora, professor, me diz uma coisa. E quando, por exemplo, o juiz, o cara não foi preso em flagrante, mas na verdade, o juiz, né, ele expede ali um mandado de prisão. Mandado de prisão, por exemplo, a prisão preventiva, tá? Ou uma prisão temporária, né, não importa. Ele expede ali um mandado de prisão, né, em favor do indivíduo, e o policial vai lá executar aquele mandado de prisão e ele vai lá e consegue capturar o indivíduo. Tá aqui, o ladrão tá na mão. E aí? Senhores, cuidado, tá? Cuidado com isso aqui. A partir do momento que a polícia, ela consegue executar, né, esse mandado de prisão preventiva ou prisão temporária, a partir desse momento eu tenho que imediatamente comunicar o juiz que decretou esse mandado, né, decretou essa prisão preventiva, essa prisão temporária, que nós estamos, né, com aquele indivíduo, tá? Não vou aguardar 24 horas, tá? Por quê? Por que essa comunicação, por que o juiz ele tem que ficar sabendo da prisão, tá, do indivíduo, seja a prisão em flagrante, né, ou seja a prisão que ele mesmo determinou através do mandado de mandado de prisão, perdão, através do mandado de prisão? Por que ele tem que tomar ciência disso imediatamente? Porque se a prisão for ilegal, o juiz já de cara, ele já realiza o quê? O relaxamento dessa prisão. Entenderam? Então, comunicação para o juiz é imediata. O que eu tenho 24 horas é para lavrar o APF, enviar para o juiz, tá ok? E também cuidado, Ele não tem 24 horas para formalizar essa prisão, colocar tudo no documento? Esse mesmo prazo de 24 horas, ele vai ter que fazer duas coisas. Ele vai finalizar o auto de prisão em flagrante e ele vai fazer um documentozinho que é chamado de nota de culpa. O que é isso, professor? Nota de culpa. É um documento onde, de forma formal, eu vou comunicar ao indivíduo o motivo da prisão dele, tá? Quem é o condutor, quem conduziu a prisão em flagrante dele, tá? E cuidado, o nome das testemunhas, tá? Uai, pessoa, mas vem cá, nome das testemunhas. Isso mesmo, senhores. Falar, até papagaio fala. Então, assim, se a testemunha, ela ficar anônima, né? Aí fica muito fácil, isso é perigoso. Se você é testemunha, você tem que falar e o indivíduo que está sendo ali, né? Acusado, vamos colocar assim, né? Ele tem o direito de saber, né? Qual é o nome da testemunha, das testemunhas, né? Que estão imputando ali o delito a ele, beleza? Por que eu falei tudo isso aqui, senhores? Para te mostrar esse caminhozinho. Olha agora comigo o artigo 12. Olha só, vamos lá. O que configura abuso de autoridade? Deixar injustificadamente. Coloca o coração nessa palavra aqui, já eu volto. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Aqui no caso, senhora, a comunicação ela é imediata, não é isso que a gente aprendeu? Beleza. Agora olha que interessante. Incorre na mesma pena quem? Ou seja, vai responder pela mesma pena, são figuras equiparadas aqui, tá? Quem deixa de comunicar imediatamente a execução de uma prisão temporária ou de uma prisão preventiva para a autoridade judiciária que a decretou. Lembra que eu falei? Vem cá, saiu o mandado de prisão, né, do indivíduo, prisão preventiva, prisão temporária, não importa. O policial vai lá e executou. Tá com o cara na mão? Comunicação tem que ser imediata ao juiz. O juiz tem que saber imediatamente que foi executado aquele mandado de prisão e que o indivíduo está sob poder do Estado. Beleza? Se você deixar de forma injustificada, né, de realizar essa comunicação imediata, é isso, você está incorrendo em abuso de autoridade. Vamos lá, próxima conduta. Também configura aqui quando deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre à sua família ou pessoa por ela indicada. Lembra que eu falei? Vamos lá, autoridade policial realizou ali, né, lavrou o auto de prisão em flagrante, verificou que realmente se trata de um flagrante delito. A comunicação para o juiz e para a família tem que ser imediata. Se não comunicar de forma imediata, abuso de autoridade. Tá aqui a segunda modalidade falando da questão da família, tá? Lembra que eu te falei que ele tem 24 horas para lavrar o auto de prisão em flagrante e enviar para o juiz, mas ele também tem 24 horas para elaborar o que a gente chama de nota de culpa, né? Que é aquele documento onde eu vou
formalmente, né, comunicar ao indivíduo por que ele está preso, tá? Por que ele foi preso em flagrante, quem conduziu ele e o nome das testemunhas. Olha que interessante. Se a autoridade deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor, né, ou dos condutores, ou das testemunhas. Ele tem direito de saber o porquê que ele está preso, de forma formal. Não, professor, mas ele já sabe, ué. Ele já sabe porque ele está preso. Esse cara é sonso. Meu amigo, processo penal, tudo formal, é no papel, certo? Elabora bonitinho, mesmo sabendo, ele vai ter que ser comunicado aqui formalmente, tá? E aí, senhores, toma cuidado com essa última modalidade, tá? Ela é bem interessante. Configura abuso de autoridade, o ato, né, da autoridade que prolonga a execução de uma pena privativa de liberdade, né, de uma prisão temporária, de uma prisão preventiva, de uma medida de segurança, né, que é aquela aplicada para os inimputáveis, ou de internação, no caso dos menores, tá? Todas essas modalidades que eu estou falando aqui, eu tenho privação da liberdade. Quando você prolonga a execução de qualquer medida que restringe a liberdade do indivíduo, cuidado, deixando, né, sem motivo justo, coração aqui também, sem motivo justo, né, e excepcionalismo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Senhores, atenção, presta bem atenção no que eu estou te falando. Se o juiz expediu um alvará de soltura, quem é você para segurar o cara? Se o juiz expediu um alvará de soltura, solte imediatamente o indivíduo, certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Sexta-feira, 17 horas, chega lá o oficial de justiça na penitenciária e fala, ó, tá aqui um alvará de soltura para esse cara aqui. Quando eu vou olhar o nome, eu falo, ó, Filipinho, cara, aquele cara lá da ala C. Esse cara é latada, folgado. Meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu não vi nada. Vou deixar esse aqui guardadinho, tá? Segunda-feira eu executo. Esse final de semana eu vou dar uma segurada para ele aprender um pouco, porque ele é muito folgado. Quem é você para manter a restrição da liberdade do indivíduo se o juiz, que é quem aplica a lei o caso concreto, expediu o alvará de soltura? Quem é você na fila do pão, irmão? Então, assim, eu gosto de falar isso para meus alunos, porque eu te ajudo a entrar na polícia, mas eu também quero te ajudar a permanecer, tá? Não ser expulso, não ser preso, é isso? Então, assim, senhores, faz o que está previsto. Simples, tá? Prisão temporária. Acaba hoje o prazo? Sim. Você vai aprender comigo lá, quando a gente for estudar em processo penal, mais especificamente a prisão temporária, que a gente vai estudar detalhe por detalhe, você vai aprender comigo que findou o prazo da prisão temporária, não precisa nem esperar o mandado o alvará, né? Na verdade, o alvará de soltura do indivíduo. Findou o prazo, libera o cara. Libera o cara. Ele não pode ficar mais tempo preso do que o previsto. Então, senhores, se acabou o prazo da prisão temporária ou o juiz pediu um alvará de soltura, solte, liberte, execute o que está sendo determinado pela autoridade judiciária. É simples, é só isso. Agora, se você prolongar, ficar enrolando, né? Não, deixa mais 2 dias aí, tem nada não, tá? Você está abusando do seu poder, você está abusando da sua autoridade, porque você não tem poder para realizar esse ato, ok? Beleza? Maravilha, senhores. Vamos lá, vamos para o próximo, tá, delito, a próxima conduta que configura aí abuso de autoridade. E essa daqui é muito importante, toma cuidado. Olha só que interessante. Constranger o preso ou detento, tá? Constranger vem do quê? Vem de forçar, não é isso? Constranger o preso ou detento, cuidado, mediante violência, uma forma, grave ameaça, segunda forma, ou, cuidado com essa, ou, mesmo que não haja violência, mesmo que não haja grave ameaça, o sujeito se encontra numa situação de redução de sua capacidade de resistência, tá? Eu não te agredi fisicamente, não houve violência, eu não te ameacei, não houve grave ameaça, mas você está algemado. E é uma pessoa algemada, senhores, ela tem reduzida a sua capacidade de resistência? Claro, a algemada ela não consegue usar os braços para se defender, então o uso da algema, por exemplo, reduz a capacidade de resistência do indivíduo. Mesmo que eu
tá? Pratique uma dessas condutas aqui, sem praticar violência ou grave ameaça, mas encontrando o indivíduo na situação em que eles têm reduzido ali a sua capacidade de resistir àquilo ali, você estará diante do crime de abuso de autoridade, lembrando que, se previsto, dolo específico de prejudicar alguém, beneficiar a si ou outrem, ou ainda, no caso ali, de por mero capricho ou satisfação pessoal. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Como é que configura esse delito, tá? Essa modalidade aqui de abuso de autoridade. Você vai constranger, você, agente público, vai constranger o preso ou o detento, tá? Ou mediante violência física, ou grave ameaça, ou, mesmo não tendo violência ou grave ameaça, ele se encontra numa situação de redução da sua capacidade de resistência, você vai constranger ele a o quê? Atenção, primeira hipótese. A exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, que já viu algum videozinho aí passado, né? Antigamente isso aconteceu, hoje não acontece mais não, né? Beleza. Vamos imaginar o seguinte. Tá lá o preso, né? O indivíduo com a cara pra parede, vão pra trás, né? Tentando tampar o rosto. Aí aquele policial viu ali um repórter filmando, determina. Bora, rapaz! Olha pra frente, vira pra cá, levanta a cabeça, mostra a cara aí. Se você não olhar pra cá, eu vou te quebrar no cacete. Vem cá, eu acabei de praticar uma grave ameaça e estou constrangendo o indivíduo a exibir-se à curiosidade pública, né? Mostrar o seu corpo, o seu rosto, não é isso? Senhores, cuidado, isso aqui configura atualmente abuso de autoridade. Você não pode obrigar o indivíduo a se exibir, ele não é obrigado a aparecer, né? Ali na mídia e etc. Beleza? Segunda conduta aqui de abuso de autoridade é quando você vai constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência a submeter-se a uma situação vexatória, né? Ou a constrangimento não autorizado em lei. Senhores, não autorizado em lei. Se não está autorizado em lei, não é para realizar a conduta. É simples. Faça o que está previsto que você não terá problema. Então aqui eu tenho duas situações diferentes. Vamos lá para os exemplos, que é o que marca aí fica fixo na sua cabeça. Imagina que eu estou constrangendo ali o preso. Então, dois indivíduos estão presos, né? Eu vou constranger, eu obrigo os dois, por exemplo, a se beijarem. Não é isso? Eles são heterossexuais, né? Mas eu obrigo os dois, olha, se não beijar na boca, meu irmão, eu vou entrar aí, mas eu vou arrancar o dente de vocês, eu vou bater todos vocês, os caras vão lá e se beijam, né? Eu estou constrangendo o indivíduo ali mediante violência ou grave ameaça, né? No caso aqui, a grave ameaça, né? A submeter-se a uma situação vexatória. Tranquilo? Ou, olha a segunda hipótese, ou a constrangimento, tá? Não autorizado em lei. E cuidado com isso aqui, porque aqui eu posso encaixar para vocês uma súmula que despenca em prova. Súmula vinculante número 11. É a famosa súmula que fala do uso das algemas, tá? Vou passar aqui e vou te mostrar. Atenção, ó. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, né? E de fundado receio de fuga, ou de perigo para a integridade física do próprio indivíduo, tá? Ou de outra pessoa, tá? Por parte do preso ou de terceiros. Cuidado, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, né, administrativa, civil e penal do agente ou da autoridade, da nulidade da prisão. Olha a cagada que você fez, tá? Você pode responder na esfera administrativa, civil, penal. O ato, né, vai ser declarado nulo, tá? E para piorar, o Estado pode ser responsabilizado civilmente. E como você agiu com dolo ou com culpa, o Estado provavelmente depois entra com ação de regresso contra você. Vai ter que pagar o que o Estado gastou, foi a indenização. Então cuidado com isso aqui. Presta atenção. O que a súmula vinculante número 11 está trazendo pra gente? Que o uso da algema é excepcional. Se o indivíduo não está resistindo, não há uma resistência, né? Ele não está vindo ali para cima da equipe policial. Não, tá tranquilo. Ele fala, não, tudo bem, estou preso. Tudo bem, sem problema. Vamos para a delegacia. Lá eu vou ligar para o meu advogado e a gente resolve isso aí. Se ele não está resistindo, se ele não deu indício nenhum de fuga, né? Você, não, cara, eu vou com vocês na viatura, tá tranquilo, o cara tá calmo, falando, não, foi mal entendido, lá a gente vai resolver. Não tem indício de fuga, não tem perigo para a integridade física dele, de outra pessoa, né? Dos próprios policiais.
Não há resistência? Para que utilizar a algema? É isso que o Supremo entende, você concordando ou não, é isso que você vai levar para a prova. Porque, atenção, a utilização de algemas sem estar amparada pelas hipóteses previstas na súmula vinculante número 11, configura constrangimento não autorizado em lei, que é configurador do delito de abuso de autoridade, ok? Beleza, senhores? É exatamente essa situação aqui, ó, constrangimento não autorizado em lei. A lei não te autoriza a utilizar a algema quando não há, né, resistência, não há indício de fuga, não há perigo à integridade física do cara, de terceiros, da própria guarnição. Se não tem nada de nenhuma dessas situações, não se faz necessário o uso da algema. Tranquilo? E por fim, senhores, também configura abuso de autoridade constranger o preso ou detento com violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, tá, a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Senhores, atenção, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? Isso é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, ok? Então, olha só, o indivíduo, como ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, qual instrumento ele pode utilizar? Ele pode utilizar o famoso direito, né, ao silêncio. Eu vou ficar em silêncio, não vou responder nada, né? Porque eu não sou obrigado a produzir prova contra a minha própria pessoa. Simples. Acabou. Agora vem cá. E quando eu vou constranger o indivíduo? Bora, rapaz, cala a boca, bora, fala logo, né? Se eu, né, constranger o indivíduo a produzir prova contra ele mesmo, tá? Eu tenho aqui essa modalidade. Cuidado, tá? Que eu já vi doutrina falar aqui que esse dispositivo aqui, ele foi tacitamente revogado aí pela tortura, né? Porque eu tenho uma modalidade de tortura que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, tá? Para obter informação, declaração ou confissão da vítima. Senhores, o que acontece? Se eu obrigar o indivíduo, né, a confessar ali mediante a violência, mediante a grave ameaça, né, eu posso estar praticando o delito de tortura, perfeitamente, tá? Eu posso estar praticando o delito de tortura, tá? Só que eu tenho essa modalidade aqui, tá, no abuso de autoridade. E aí, como é que eu fico diante dessa situação, professor? Simples, tá? Você tem que analisar o caso concreto e se a questão da prova ela deixar bem claro os termos jurídicos, olha, constrangeu alguém com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, essa é a literalidade da lei de tortura, não é isso? Então, basta você ficar atento a esses pequenos detalhes, tá? Eu não posso constranger alguém a produzir prova contra si mesmo. E o que seria esse constrangimento aqui? Por exemplo, eu nem pratiquei grave ameaça nem violência, né? Mas o indivíduo ele está, por exemplo, algemado, ele está diante de uma situação de redução de sua capacidade de resistência. E eu tô ali, ó, bora, rapaz, fala logo, moço, como é que foi a situação lá? Não, para de mentira, bora, fala logo. Cara, eu não quero fazer meu uso, eu quero fazer uso do meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Bora, rapaz, adianta meu lado, bora, fala. Meu amigo, tá aqui, abuso de autoridade, beleza? Tranquilo, senhores. O professor, por que você pulou o artigo 14? Porque o artigo 14 ele foi vetado, né? Então a gente vai aqui direto para o artigo 15, tá ok? Vamos lá, olha aqui, ó. O que diz o artigo 15? Outra modalidade de abuso de autoridade. Constranger a depor, opa, eu estou constrangendo a depor, né? Sob ameaça de prisão, pessoa que em razão da sua função, do seu ministério, o ministério tem a ver com religião, padre, por exemplo, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Vem cá, olha aqui, acompanha comigo. Senhores, existem profissões, né, que o indivíduo, ele tem que ter ética, né? Na verdade, todas as profissões você tem que ser ético, né? Mas existem profissões que exigem um pouquinho mais. Como assim? Existem profissões, senhores, em que aquilo que o profissional, ele toma ciência através do seu cliente ali, do seu paciente, aquilo tem que ficar em segredo, tá? Aquilo tem que ficar em sigilo. Nem com a sua esposa é o correto você conversar, tá? Então, por exemplo, um psicólogo,
um advogado. Eu tenho aqui o padre, né, que no caso aqui não seria uma profissão, seria um ministério, mas tanto faz, né, o padre. Senhores, você concorda comigo que você só tem coragem de ir lá e se confessar pro padre, contar aquele podre seu que ninguém sabe, porque você garante, você tem certeza que ele não pode, ele nem vai, né, abrir a boca e sair contando para todo mundo? Você só consegue falar isso para ele porque ninguém pode obrigar ele, né, a revelar aquilo. Então, por exemplo, imagina que um psicólogo é intimado, chega lá perante o juiz e fala assim, olha, você não entendi o que eu estou fazendo aqui. Fala, pois é, você foi intimado, eu fiquei sabendo que você é o psicólogo do Joãozinho cometeu um crime, e eu tenho certeza que ele falou isso aí lá na consulta com você, e é bom você abrir a boca aí e falar, senão quem vai ser preso é você. Acabou de praticar abuso de autoridade. Por quê? Porque esses profissionais, tá, eles têm o direito, tá, do sigilo, tá, das informações que eles recebem no exercício das suas respectivas profissões. Eu não posso obrigar o advogado a revelar nada sobre o cliente, o psicólogo sobre o paciente, o padre ali, né, em relação ao fiel, tá ok? Beleza? Fácil? Maravilha, maravilha. Aí ele coloca também, ó, constranger a depor, né? Estou obrigando ele a depor, bora, abre a boca, fala. Sob ameaça de prisão, né? Se não falar, você que vai preso. Pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar o sigilo. Cuidado. O que acontece aqui? Aí eu vou colocar mais uma situação. Eu tenho uma coisa que é o quê? É o direito, tá? De resguardar o sigilo da fonte. A gente vai falar disso, tá? A gente vai falar disso aqui lá em direito constitucional, tá? Artigo 5º. O que seria o sigilo da fonte? A fonte, senhores, é de onde sai alguma coisa. Então, olha só que interessante. Eu vou dar um exemplo aqui do Léo Dias, fica mais fácil. O Léo Dias é um conhecido jornalista brasileiro que vive de fofoca. Então, assim, às vezes ele fica sabendo de coisas, cara, que aconteceu ali na intimidade do casal, né? Ninguém sabe, cara, como ele soube, né, que o Zé Felipe brigou com a Virgínia e jogou um prato no chão. Cara, isso aconteceu dentro da minha casa, entre eu e ela. Como é que isso vazou? Senhores, o Léo Dias, ele tem os seus informantes, muitas vezes é um empregado da casa, às vezes é um amigo, tá? Que é aquele falso amigo que você bota dentro de casa, né? Então o que acontece? O Léo Dias, ele não pode ser coagido, ele não pode ser obrigado a revelar a fonte dele. Por quê? Porque a profissão, ali no caso dele, jornalismo, ela recebe uma proteção especial que é o sigilo, né, o resguardo do sigilo da fonte. Ele não é obrigado a falar quem foi que falou para ele. Agora vem cá, professor, e se aquilo ali for algo mentiroso, calunioso, que difamou o indivíduo, etc. A partir do momento que o Léo Dias, ele veicula essa matéria, né, ele assume a total responsabilidade sobre os efeitos jurídicos que aquela informação possa trazer. Então, eu não posso obrigar ele a falar que foi a prima da Virgínia que falou, que mora lá dentro da casa com ela, que passou para ele. Isso eu não posso obrigar ele a fazer. Mas se der ruim, aí é na conta dele, ele que se vire. Todos entenderam? Tranquilo? Então, olha só. Constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da sua função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Se deve guardar segredo e tem o direito de resguardar ali o sigilo da fonte, etc., eu não posso obrigar essa pessoa a depor, tá? Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, atenção, de pessoa que tenha decidido exercer o seu direito ao silêncio, tá? Assim como prossegue o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. Vamos imaginar isso aqui, vamos lá. Eu chego lá, aviso pro delegado, doutor, fui intimado, eu compareci, mas eu já vou avisando logo, tá? Eu vou utilizar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio, eu não vou falar nada. E o delegado começa, tá, mas como é que foi lá os fatos? Doutor, eu não vou falar nada. Bora, rapaz, não, mas vem cá, tu tava andando no carro mesmo e ele tá ali forçando, sabe aquele cara que tenta te ganhar pelo cansaço? É isso aqui, ó, configura abuso de autoridade, o quê? A autoridade que prossegue, que continua com o interrogatório, sendo que a pessoa já se manifestou que vai exercer o seu direito ao silêncio, ou você
a autoridade prossegue com o interrogatório, sendo que a pessoa já informou que quer ser assistida por um advogado ou por defensor público naquele interrogatório, por exemplo. Então vamos lá. Não, eu vou chamar meu advogado, eu gostaria que ele estivesse presente para eu poder responder as perguntas que o senhor vai fazer. Que mané é advogado, rapaz? Você desconfia, né? Você vai responder sim, entendeu? Não vem com essa não. Vou esperar advogado nenhum não, tá achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Negativo, senhores. Configura abuso de autoridade, prosseguir, continuar com o interrogatório diante dessas duas situações. Quando o interrogado aqui já deixou claro que quer ficar em silêncio e você está forçando, né? Tentando vencer pelo cansaço, e também quando a pessoa já manifestou que deseja exercer o direito de ser assistido pelo advogado ou defensor público naquele interrogatório. Beleza, tá aqui? Tranquilo? Maravilha? Ótimo, senhores. Pessoal, para finalizar esse bloco, eu vou trabalhar com vocês agora o artigo 15A. E eu vou ser bem sincero para vocês. De todos os delitos, tá? Esse aqui e o 36, que a gente vai chegar lá, sem dúvida são os mais cobrados em prova, tá? Por que que o 15A é tão importante? Primeiro que ele é recente, ele foi incluído na lei, tá? Por uma lei 14.321 de 2022. Então, é recente e o tema é interessantíssimo, tem a ver com criminologia, tanto é que eu trouxe um detalhezinho aqui para falar com vocês sobre criminologia, mas está ligado à matéria. Vamos lá, vamos entender o que é isso aqui. Esse delito ele é tão importante que ele tem até nome, tá? É a chamada violência institucional. Senhores, institucional te lembra o quê? Instituição, não é isso? Um órgão, por exemplo, o Estado, que é uma instituição, beleza. A violência institucional, ela vai estar caracterizada como? Olha aqui, ó. Submeter a vítima do crime, submeter a vítima da infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência, né? Outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Calma, vamos entender isso aqui. Senhores, imagina uma moça que foi estuprada. Essa moça que foi estuprada, ela não quer que todo mundo fique sabendo disso, tá? Isso causa vergonha, tá? E aí o que acontece? Eu pego, delegado de polícia, intimo a vítima. Ela comparece, eu vou escutar, beleza, primeira vez, normal, tem que escutar, não estava lá no momento do fato, né? Escuto ela conta lá o crime com detalhes, chora, para um pouco, se acalma, bebe uma água, continua, né? Porque quando você está contando uma história, você está revivendo ela. Imagina essa moça contando todos os detalhes do estupro e a mente dela tá ali, ó, voltando para aquela cena porque ela passou, tá? Isso aqui, tá? Gera sofrimento, tá? Então o que aconteceu aqui? Você, delegado de polícia, já realizou, né, esse interrogatório com a vítima. Já ouviu a vítima, ela contou com detalhes. Aí semana que vem você intima de novo e pede para ela contar mais um detalhezinho. Da outra semana, de novo, e pede para ela contar de novo porque tu esqueceu de alguns detalhes. Meu amigo, cada vez que ela lembra dessa história, cada vez que ela tem que narrar com detalhes essa história, ela sofre. Então, o que você está fazendo, delegado de polícia, por exemplo, pode ser um juiz também, não importa. O que você, agente público, está fazendo? Você está torturando, você está causando sofrimento naquela vítima ou naquela testemunha de crime violento. Porque a testemunha de crime violento, ela também fica traumatizada. É isso? Pô, eu não conseguia ver nem minha avó matando galinha. Aí agora eu vejo aí um cara dando uma facada, né, no pescoço do outro cara, o sangue jorrando ali e etc, né? E aí o que acontece? O Estado toda hora, né, ou seja, o delegado de polícia, né, fica ali com procedimentos, né, repetitivos, né, às vezes, muitas vezes o quê? Invasivos, né, sem necessidade, não é isso? Senhores, isso aqui causa sofrimento na vítima, causa sofrimento na testemunha e está sendo realizada por um agente público, por isso que o nome é violência institucional, certo? Cuidado, senhores, isso aqui configura abuso de autoridade. Professor, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que ouvir a vítima. Sim, você pode ouvir, tá? Mas o que não dá é para você chamar ela toda semana, pedir para ela contar a história de novo.
certo? Então você pode muito bem criar um cenário ali onde você demonstra a importância, olha, eu sei que você não gostaria de conversar sobre esse assunto, eu sei que por você nada disso teria acontecido, nem por nós, eu sei que você gostaria de estar na sua casa quietinha, recolhida, né? Mas eu preciso, tá, da sua colaboração para que eu possa efetivamente fazer o meu trabalho e o Poder Judiciário lá possa também, fazendo o trabalho deles, condenar e a gente conseguir encarcerar esse indivíduo, que é um perigo para a sociedade. Então, eu preciso da sua colaboração. Eu preciso que você me conte com detalhes, eu vou registrar tudo para não ter que te incomodar de novo e não fazer você reviver isso. Então, assim, eu gostaria que você me contasse com detalhes só essa vez, tá? O que aconteceu, tá? E ficou nervosa, você pode beber uma água, tá? Fica tranquila no seu tempo, tá? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te proteger, tá? Esse é o trabalho da polícia, beleza? Olha a diferença. Então, senhores, tomem cuidado, que a violência institucional nada mais é do que uma forma de abuso, de violência, tá? Praticada contra a vítima pelo Estado, pelo agente público. Por isso que é chamado de violência institucional. Mas como é que é essa violência? O delegado não tapa na rosto da menina? Não. Fazendo com que ela venha reviver, né, de forma desnecessária, invasiva, repetitiva, aquele fato traumático. Beleza? Ótimo. Beleza. Olha lá, ó. Se o agente público permitir que terceiro, né, intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, esse é o termo, revitimização. O que é isso, senhores? Você está fazendo a vítima ser vítima novamente, porque você, Estado, você, agente público, está praticando ali uma violência contra essa pessoa, fazendo ela de forma desnecessária, né, de forma repetitiva, não é isso? De forma invasiva, ela reviver aquela situação. Reviver a situação de vítima. Entenderam? Revitimização. Beleza? Então, como eu falei, se o agente público ele permite que terceiro intimide a vítima, tá? Eu tenho uma causa de aumento de pena. Tá? Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aí eu aplico a pena em dobro, tá? Fique tranquilo que essas causinhas aqui de aumento de pena não cai tanto em prova assim não, tá? O que cai muito em prova é você entender o contexto do delito, tá? O contexto do delito, beleza? Faça até aqui. Se a prova vier bem pesada, ele pode te cobrar ali alguns detalhezinhos de criminologia, tá? Olha só, senhores, dentro da criminologia, eu tenho uma matéria chamada vitimologia. Eu vou estudar a vítima, não é isso? Olha lá, ó, eu vou estudar o comportamento, o papel da vítima naquele crime, tá? E nesse ponto, tá, eu tenho uma classificação das vítimas. As vítimas, né, podem entrar no quadro de vitimização primária, vitimização secundária ou vitimização terciária. Primária, secundária, terciária. E olha como é fácil, você não precisa decorar, tem uma lógica. Primária, secundária ou terciária, o que você acha em primeiro? Primária. Segundo, secundária. E em último, terciária. Não é isso? O que isso tem a ver, professor? Vitimização primária consiste no próprio evento criminoso. Certo? Ou seja, olha aqui, ó. No próprio fato, no acontecimento, no fato criminoso. O estupro, o momento do estupro. Calma. Calma. Vitimização secundária, tá? Ou sobrevitimização. O que é isso aqui? Está relacionado com a atuação do sistema criminal de justiça, a atuação do Estado, tá? Então a vitimização secundária é o quê? É a atuação estatal que acaba por gerar a revitimização, né? É a atuação do Estado que acaba gerando aí um sofrimento por parte, uma violência, um sofrimento por parte daquela vítima, tá? De forma desnecessária, de forma invasiva, não é isso? Beleza? E aí eu tenho a última, que é a vitimização terciária. O que é isso? É a vitimização causada, é o sofrimento, né, causado pelo meio social em que vive a vítima. A família, os amigos, né, as pessoas mais próximas ali do trabalho e etc.
tá? Essa seria aqui, ó, família, o sofrimento causado pela família, né? Pelos parentes, coloca aqui amigos, né? As pessoas mais próximas, né? Beleza, essa é a terciária, secundária e primária. Olha o macete que eu vou te ensinar, que você não vai precisar decorar isso aqui. Olha que fácil. Se eu estou falando de vitimização, eu quero saber qual o papel da vítima aqui. E aí, cuidado, senhores. Vitimização está relacionada a sofrimento, né? Eu estou praticando um ato que está causando sofrimento em você novamente. E como eu sou Estado, eu estou praticando uma violência institucional. Aí, atenção, calma, calma. Por quê? Porque eu tenho uma classificação, tá? Esse primeiro sofrimento, ó, vitimização primária. O primeiro sofrimento que eu tenho aqui é o ato em si, né? Porque tudo começa com o crime. Então, assim, a moça foi estuprada agora, né? Esse está acontecendo agora o estupro. Ela está sofrendo, ela está na condição de vítima. Esse aqui é o primeiro acontecimento, tá? Eu não tenho como ter uma investigação de um crime que não aconteceu ainda, é isso? Então, como o primeiro fator que acontece aqui é o fato criminoso, que tudo decorre dele, essa é a vitimização primária. Como primeiro ato é o crime, primária é o fato criminoso. Você concorda comigo que depois que ocorreu o estupro, o cara foi embora, fugiu, e a menina ficou ali jogada, ela vai ligar para a polícia? Costuma ser assim, né? Ela ou alguém liga para a polícia pega essa vítima, leva para o hospital, leva lá para a delegacia para colher o depoimento dela, para ver se identifica o cara, etc. Você concorda comigo que depois do crime, tá? O próximo a ter contato com aquela vítima é a polícia? É isso? É o Estado? Então, o que seria a segunda, né, a vitimização secundária? É a atuação do Estado que acaba por gerar sofrimento, né, na vítima de forma desnecessária, né, de forma arbitrária, tá? Quando não há necessidade de estar, né, fazendo com que ela reviva aquele fato toda hora. Então o delegado perguntou 10 vezes como foi, como é que foi, me conta de novo, esqueci o negócio, me conta tudo de novo, né? Poxa, não tem necessidade, meu amigo, presta atenção no seu serviço, cada vez que ela conta, ela sofre, tá? Então, senhores, como é que funciona? Primeiro o crime acontece, depois a vítima tem contato com o Estado, que é a segunda, e a terceira e última é quando o quê? Quando chegam os parentes na delegacia. Aí ela vai ter contato com os familiares. Então vou te dar um exemplo aqui de vitimização terciária, né? Olha só que interessante. A moça foi estuprada. Aí o marido, um imbecil, né? Extremamente machista. Aí ele começa, pô, mas você também, pô, foi sair de saia, pô, falei pra você, fica andando de shortinho, tá? E agora, como é que vai fazer? Eu não consigo nem tocar em você, né? Eu fico imaginando aquele cara nojento, né? Que te estuprou, você não tá limpa. Cara, meu Deus, a própria família às vezes, meu amigo, tá? Os amigos, né? Às vezes ficam ali perguntando, né? Como é que foi, amiga? Me conta esse negócio de novo. Pô, cara, pelo amor de Deus, não se pergunta isso. O dia que ela quiser se abrir, ela vai se abrir. Se ela não quiser também, deixa quieto. Você é amigo sem noção, que fica perguntando toda hora os detalhes, etc., você tá causando sofrimento nela, tá ok? Beleza? Aí, olha só que interessante. O crime que nós estamos estudando é violência institucional, não é violência familiar, não é isso? Não é violência dos amigos, não é a terciária, tá? Não é o fato criminoso. Eu estou estudando o quê? A violência institucional, ela nada mais é do que a violência praticada pelo Estado, por isso que é institucional, que, através da sua atuação estatal, faz com que a vítima venha a reviver de forma desnecessária, abusiva, repetitiva, o fato criminoso. Então, onde eu queria chegar, essa prova vem bem pesada, o crime de abuso de autoridade previsto no artigo 15A, tá ok? Que é a violência institucional, é um exemplo, tá? De vitimização secundária. Por quê? Porque é aquela onde a atuação do Estado está
gerando sofrimento. Por isso que é violência institucional. Beleza até aqui, senhores? Tranquilo? Maravilha, tá? Maravilha. Marca o 15A, ele tem grande chance de todos que eu falei aqui, o 9º, o 10º e o 15A, eu acho que são os que mais caem em prova disparado, tá bom? Beleza? Tranquilo, senhores? No próximo bloco, a gente retorna trabalhando aí o artigo 16, 17, 18, tá? E já estamos entrando aí quase na parte final, tá? Da nossa lei de abuso de autoridade, tá bom? Senhores, qualquer dúvida, deixe aqui, tá? O comentário, deixe aqui a sua dúvida que eu tô respondendo um por um, tá ok? Eu só te peço uma coisa, foco, tá? Acredite, continue, persista, porque ninguém falou que era fácil. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que você está cansado aí na sua casa, deixa eu só te contar um segredo, e eu peço pra você não pular esse vídeo, essa parte é muito importante. Eu tava de plantão essa noite, eu saí do serviço 8 horas da manhã. 9 horas eu tava sentado aqui, de farda ainda, é o vídeo anterior, você pode olhar que eu tô com o cabelo bem bagunçado ali, a camiseta até meio suja. Eu saindo do plantão de 24 horas, eu não dormi nem um minuto, porque eu preparei as aulas de vocês, tá? Para poder gravar aqui virado, e até agora eu não dormi, tá? Eu tô agora à noite, agora eu tô por volta de 9 horas, 10 horas da noite, eu tô aqui gravando essa segunda parte, vou gravar mais ainda, tá? Os próximos blocos, porque eu acredito em você, eu acredito que você vai conseguir, tá? Eu acredito que você nasceu para vencer, e se eu posso te ajudar, tá? De forma gratuita, eu faço aqui por amor mesmo. Se eu posso te ajudar a alcançar o seu sonho, se eu conseguir, aqui nessa terra, né, nesse mundo louco que a gente vive, cheio de maldade, eu consegui te ajudar a mudar a sua vida, tá? Através da educação, através do conteúdo que eu aprendi, eu tenho certeza que a minha vinda aqui nessa terra não foi à toa. Então, assim, é uma satisfação, tá? Mesmo cansado, eu faço questão de estar aqui estudando com vocês, trabalhando com vocês, acreditando em você. E se ninguém acreditar em você, em um momento você precisar de uma palavrinha, me manda um WhatsApp, tá? Pode mandar lá no Instagram, no direct. Se eu precisar falar com você, te mando meu número, a gente bate um papo, mas eu não quero que você desista, tá? Já fizeram isso por mim, eu quero fazer por você, eu quero que um dia você possa fazer por alguém, ok? A sua vitória só depende de você, irmão. Depende da sua mãe, depende do seu pai, da sua esposa. Se eles não te apoiam, dane-se eles, ok? Acredite em você, olhe pra dentro, faça o que tem que ser feito e bola pra frente. Agora, se eu, que já tô concursado há mais de 10 anos, já tô tranquilo, eu tô aqui cansado, mas eu tô aqui focado no objetivo, no propósito, que é a sua aprovação, não tem motivo pra você, né, tá enrolando, ok? Não procure desculpas, tá? Não deixe de fazer o que tem que ser feito. A vida é questão de prioridade. Ah, mas porque tá corrido? Tira alguma coisa. A prioridade é isso aqui. É isso aqui que vai mudar a tua vida. Ah, academia, tira a academia. Ah, o jiu-jitsu, cara, nada contra o jiu-jitsu, é muito bacana, mas tira o jiu-jitsu nesse momento, passa no concurso, depois você volta pro seu jiu-jitsu, volta pra sua academia, tá ok? Beleza? Fica com Deus, tá? E eu desejo a você... não falo boa sorte, eu desejo a você só dedicação, foco e que você acredite, porque eu acredito em você. Fica com Deus, até o próximo bloco. A gente retorna já já, continuando aí o nosso material Lei de Abuso de Autoridade.